dia. Eu pensei, e optei pelos sentimentos. Não sei por que você está andando depressa. Não pus temporizado nada, Tony. Eu vou contar como tudo começou. Sônia, conta a história da música. Conta da música. Fala da música. Você quer que eu fale da música? Ah, tá bem. Então, deixa eu voltar para trás. Essa música foi feita por um cientista, que era o Antônio Gedeão. A letra, a música foi escrita pelo Manuel Freire, e já representa mesmo o sonho, o meu sonho também. Eu acho linda e por isso escolhi. Bom, aqui nessa foto tem Rio de Janeiro, tem Portugal, tem Açores, tem Recife, tem Jael. Bom, no princípio, todas as memórias que eu tenho antigas da minha vida, a mais marcante e antiga é da minha primeira infância com meu avô materno. Ele era o primeiro de uma linhagem mineira de 20 irmãos, e aos 11 anos veio para o Rio de Janeiro para trabalhar. Nunca teve oportunidade de frequentar uma escola, mas a sua curiosidade e interesse pela natureza deu-lhe oportunidade para, por exemplo, sendo ele o limpador de relógios no Observatório Nacional, aprender a observar os céus pela mão de Mayrink Veiga, que achou graça daquele menino que encontrava tentando ver os telescópios. Por sua mão, aprendia a observar e respeitar o trabalho das formiguinhas, das abelhinhas, a floração, o canto dos pássaros, as fases da lua e suas influências, a reconhecer o Cruzeiro do Sul. Foi no seu colo que aprendi a ler. Ele lia os jornais e eu lhe perguntava: está escrito aqui, vô, o que é isso? Daí a procurar, aos 5 anos, nos livros da minha madrinha foi um pulo. Descobri o livro dos porquês e nunca mais ninguém me calou. Muito me espantei quando, talvez aos 8, 9 anos, fiquei sabendo que aquele meu querido e sábio avô, que havia implantado a primeira estação de rádio pelo Brasil afora, nos anos 30, tinha uma fábrica de máquina para projetar filmes e uma loja no centro da cidade que consertava tudo, sabia ler, sim, mas não sabia escrever. Só sabia assinar o seu nome. E foi ele quem me plantou o bichinho de querer saber mais e mais. Muitas vezes fui levada ao Hospital Jesus, devido a problemas frequentes de otite, amidalite, dificuldade respiratória. Naquela altura, anos 50, cruzava-me com muitas crianças vítimas de poliomielite, o que muito me marcou. Nasceu-me, então, o profundo desejo de ser médica quando crescesse. Estaria, então, pelos 7 anos de idade. Mas não foi fácil realizar meu sonho, como não foi normal minha infância nem adolescência. Sendo uma menina de saúde frágil, era proibida de brincar lá fora, correr, pular, saltar. Daí que vingava nos livros e a contar histórias aos meus primos e irmãos. Muito triste fiquei quando, ao terminar o ensino primário, minha mãe disse-me que não poderia ser médica, porque era muito doente, e além de que não poderia saber o que queria, pois só tinha 10 anos. O melhor seria ser professora primária. E aí fui matriculada no Instituto de Educação. Já me descobriram aí? O Paulo descobriu logo. Com um longo sorriso aí, olha ela aí, a gargalhada dela. A gargalhada, pode ser. Agora não me pergunta, porque eu não sei do que estava rindo. E lá, em 63, lá me formei em professora primária. Essa minha primeira turma era do 6º ano e tinha muitos repetentes. Eu tinha 17, e eles 13 e 14. Uma vez, estando sentada ao lado de um aluno para ajudá-lo no trabalho, entrou a diretora, que ficou furiosa porque entendeu que a professora não estava na sala. Eu era sempre confundida com eles. E em relação à medicina, o namorado também não queria que eu fosse medicina. Não se imaginava na porta de um hospital à minha espera.
Casei meus 20 anos em 66. E já que não seria médica, queria ter 3 filhos. Então, como minha... Ah, pronto. Acho que eu estou ouvindo. Espera aí. Hã? O que foi? Pode ir, Sônia. O Glaucio nasceu prematuro em agosto de 67 e era gêmeo de Marco, que não sobreviveu mais que 2 dias. Quis logo outro filho e engravidei novamente, tinha ele 6 meses. Mônica nasceu em 68. Quando ela nasceu, ainda no hospital, meu marido perguntou: não querias fazer medicina? Que tal fazer o cursinho? Estava convencido que desistiria das 2 ideias, entrar para a medicina e de ter mais filhos. Ainda pensei, agora, há 5 anos sem estudar, nunca tendo feito científico, com 2 crianças pequenas e precisando continuar a trabalhar, será? Pensei no meu avôzinho e resolvi, vou tentar. E, para espanto de muitos, consegui passar. Começa a medicina e cirurgia em 70, com 24 anos feitos. E minha vida vira de ponta cabeça. Encontrei o meu mundo. Tive que pedir exoneração do Estado. Impossível conciliar os horários. Eu fiz o vestibular estudando à noite, trabalhando de manhã, e no intervalo com esses 2, um no chão engateando, outro no colo. A faculdade ocupava-me das 8 às 17, pelo menos. Pior, o casamento foi a vida. No final do primeiro ano, separamos. O que fazer? Se não posso trabalhar durante o dia, o jeito é trabalhar à noite. Então, foi quando passei a instrumentar o meu ginecologista, o Dr. Serpa, que vocês conheceram bem como o Diabo Louro na cadeira de biofísica. Lembra? Ele adorava operar à noite, por vezes pela madrugada dentro. Durante cerca de 2 anos, não dormi mais que 2, 3 horas à noite. Olhando para trás, penso, quando se tem 20 e poucos anos e se está motivado, aguenta-se tudo. Foi ainda na biofísica que me apaixonei pela cardiologia. Lembram-se do cateterismo cardíaco? Coitado. Era assim que, pelo menos, o meu grupo chamava. Coitado, não tinha jeito nenhum para nos explicar a mecânica cardíaca. Falava para graduados e nós éramos analfabetos na matéria. Foi justamente por isso, pela dificuldade em entendê-la, que despertou o meu interesse. Percebi que cerca de 80% do nosso grupo, da turma, não passaria na cadeira. Fui ao coordenador, que era o Dr. Nuno, né, Paulo? Dr. Nuno, que era nosso professor de estatística, para reclamar. Não por mim, que estava passada, mas pelos colegas. Disse que, tendo sido professora, aprendi que, quando tal acontece, a culpa é do docente, que não soube expor a matéria. Olhou-me intrigada e disse: prova-me. Como? Com uma curva de Gauss. Confessei que não sabia o que era. Não tem importância. Aprenda e prova-me. E deu-me um livro de estatística. Lá fui eu. E consegui provar. Se olharem para esses gráficos, está vendo aqui essa curva? Faz de conta que aqui é os 50%. A turma estava assim. Tinham 2 ou 3 passados e o resto tudo ficava para trás. Ele consegui provar. Daí que a cadeira ficou sendo minha como monitora. E fez muito sucesso. Sabem por quê? A primeira coisa que fazia era passar o ponto para todos assinarem. Naquela altura, a gente tinha que assistir a aula, querendo ou não, e só no fim que assinava o ponto. E eu fazia o contrário. Assina primeiro. Quem quisesse poderia sair, que ficassem apenas os interessados na aula. Resultado, ninguém saía. E muitos tinham que ficar de pé, tanto os interessados, o que causou muita curiosidade por parte dos outros docentes. Parece que está dando aula para crianças. Foi o comentário que eu mais gostei. Verdade que, a seguir, os resultados melhoraram bastante e, mais tarde, vários desses foram para a cardiologia. Em 72, fui para o Gafré e morava na enfermaria.
aulas pela manhã e, à tarde, sempre com o livro de fisiologia na mão, auscultava todos os doentes e os colegas que passavam por mim. Segui a risco o conselho do professor de cardiologia, que nos disse que quem quiser aprender a reconhecer e identificar patologias cardíacas tem que aprender a conhecer bem as variações do normal. Mais tarde, fui para o Hospital Nossa Senhora das Vitórias, atrás desse professor, e observava os cateterismos na sala. Em 73, todo o grupo do Nossa Senhora das Vitórias passou para Laranjeiras, que, na altura, era um prédio reformado por efeito, com instalações muito maiores, e que foi chamado de Hospital de Cardiologia de Laranjeiras. Hoje em dia, é o Instituto Nacional de Cardiologia. Fiz parte do grupo de investigação sobre mapeamento cardíaco com radioisótopos. Nós fomos pioneiros nisso. Foi um trabalho que cursou entre 72 e 75. E o que se fez foi fazer experiência em cachorro. Eu aprendi a fazer eletrocardiograma nos cachorros, levava o cachorro para o Hospital Cafré, que tinha lá o serviço de medicina nuclear, aplicava-se o tecnésio, a albumina marcada com tecnésio, e fazia um mapeamento, depois voltava a entregar os bichos, ia no carro da polícia, que depois me levava em casa. Fazia muito sucesso, que chegava no camburão da polícia, lá no IAPI, já viu? Já viu, Paulo? Apresentei o trabalho sobre a investigação no Congresso de Cardiologia em 75, em Salvador. Aqui, quando, em 78, houve concurso público para os hospitais, 77, 78, acho eu, trabalhava como cardiologista nos postos de Caxias e da Praça Mauá. Concorri para o Rio de Janeiro e passei em cardio com 90% e em medicina nuclear com 80%. Fui, então, contratada em 2 situações para o meu querido Hospital das Laranjeiras. Pena que o departamento de medicina nuclear, que era previsto, nunca abriu. Abriu depois cirurgia. Pensava que nunca sairia dali, pois tinha tudo a ver comigo. Adorava principalmente investigação e cardiologia infantil. Éramos uma referência para todo o Brasil, e o clima no serviço era o mais amigável possível, onde tudo que os chefes queriam era que aprendêssemos. Bem, isso foi assim até que fiz a minha primeira grande viagem para a Europa em 81. Conheci o Antônio em Portugal. No ano seguinte, tive a oportunidade de ter 2 meses de férias e voltei a encontrá-los. Fizemos um tour para a União Soviética. Estávamos aqui, ó, em Minsk. Isso aqui foi uma foto em Minsk do grupo que nós estávamos. Resolvemos casar, e como para ele seria impossível ter visto no Brasil, a não ser que mudasse de profissão, seria eu a deslocar-me, mais os meus filhos, já que seria reconhecida como médica e poderia trabalhar, assim como teria direito à cidadania pelo casamento. E assim foi. Casamos por procuração em 24 de janeiro de 83 e a 12 de fevereiro cá cheguei. Essa vista aérea de Lisboa. E aí começou a minha aventura pelo mundo. Na altura era entrada da primavera, isso é uma cerejeira em flor, no norte, e esses aqui são os filhinhos do Antônio, na altura, e o sobrinho, nós 2 aqui. Como é possível, num país onde a língua é a mesma que a sua, as pessoas sejam tão diferentes? Sendo tão simpáticos e hospitaleiros, são também muito desconfiados e reservados. No início, achavam-me estranha com meu à vontade para falar tanto com os grandes como com os pequenos, assim como dar bom dia a todos com quem cruzasse, conhecendo ou não. Depois, achavam-me graça ao sotaque e ao jeito. Ela é brasileira, justificavam, como quem diz, ela é maluquinha. Fui procurar o hospital mais perto de casa e me apresentei como voluntária, Hospital Curri Cabral, esse hospital.
Ao colher a história de um paciente, quando fazia perguntas mais íntimas, quais as doenças da família, que doença já teve, quantos filhos, tudo bem. Porém, se perguntasse, fez aborto? Várias vezes a resposta vinha chocada e aflita. Para que quer saber isso? O que lhe interessa? Aprendi rapidamente que, antes de perguntar, teria que explicar que faria perguntas sobre sua vida apenas com o objetivo de saber tratá-la no momento presente. A verdade é que entrou a Suane e você está praticamente no mesmo lugar. Foi logo em 83 que fui aceite como voluntário no Serviço de Medicina Interna do CUI. No ano seguinte, concorri para o internato geral. Tinha que me reciclar. E fiquei no mesmo serviço. Descobri que, embora me reconhecessem como médica, podendo inclusive abrir consultório, não conseguiria ser reconhecida como cardiologista, visto o percurso deles ser muito diferente e mais longo que o nosso. E mais, a maioria dos cardiologistas estava no hospital, mas em medicina interna. Foi quando descobri, durante o estágio do internato geral, os centros de saúde e a medicina geral e familiar, na altura recém-especialidade que substituiu a clínica geral. Aqui, nesse prédio residencial, exatamente aqui, agora voltou a ser residencial outra vez, funcionava o centro de saúde, provisoriamente, desde 72, à espera de um novo. Custou um pouco, vocês já vão ver. Confesso que gostei muito de ser médica de família, onde pude ajudar muitos pacientes com meus conhecimentos em cardiologia, além de aprender a lidar holisticamente com as pessoas. Trabalhei no mesmo centro de saúde de 85 a 2014, interrompendo apenas quando fui para Macau. Em 95, meu marido foi convidado a ir com sua equipe para Macau para dar formação aos chineses que trabalhariam no novo aeroporto. Contrato de 3 anos. Não tive dúvidas, também vou, mas tem que trabalhar. Ele partiu em março e levou meu currículo. Em julho, lá segui eu, contratada pelo Serviço de Saúde de Macau. Deixei o consultório e o centro de saúde. O território de Macau, isso aqui é China, o avião vinha até Hong Kong, depois íamos de barco até aqui em Macau. O território de Macau, no sul da China, governado por portugueses há mais de 400 anos, desde 1557, tinha uma área de 23 quilômetros quadrados. Quer dizer, não é nada, né? Não é nem, acho que não é nem Jacarepaguá. Deve ser menor que Jacarepaguá. E uma população de cerca de 500 mil pessoas, maior densidade populacional do mundo. Embora a maioria chinesa e outros, como filipinos, tailandeses, os portugueses não seriam mais que 2.000. Outras culturas, outras línguas, outros hábitos, costumes e religiões. A miscelânea de línguas, cantonês, dialetos chineses e outros imigrantes, o pouco português falado, obrigava a que a comunicação no trabalho fosse em inglês, muitas vezes entre os próprios chineses, quando estes eram oriundos das diversas regiões da Grande China. Mesmo sendo o mandarim a língua oficial do país, em Macau falava-se o cantonês, dialeto do sul, e não se entendiam pela fala. Interessante que, sendo os dois únicos entre os 80 dialetos falados na China, também se comunicavam pela escrita em caracteres. Esta era a mesma para os dois, quer dizer, escrito em caracteres, os dois conseguiam ler, mas se falassem, estavam falando sons diferentes. Estavam a falar chinês. Estavam a falar chinês, pois é. Aqui tem um bilhetinho em chinês, fácil de ler, não é? Esse está escrito à mão. Os caracteres expressam uma ideia através de uma forma simbólica. São os ideogramas. Quando se escrevem, vão ficando mais complexos e chama-se, no geral, sinogramas. Sendo milhares os caracteres, uma criança, para ser alfabetizada, para começar a ler, precisa dominar pelo menos 350 destes. Então, em Macau, a criancinha que entrava para o jardim de infância, aos 3 anos, começava a aprender a desenhar os caracteres. Para quando chegasse
aos 6, 7, conseguisse começar a ser... Não é alfabetizada, porque não é alfabeto, né? Então, começar a ler. O dicionário chinês conhecido, mais moderno, é de 94, de Zhongzhou Ziai. Contém mais de 85 mil caracteres. Um mais antigo, de 1761, Shangxi, contém pouco mais que metade, 47 mil. Mas, pelo que me disseram em Macau, só os grandes eruditos conheciam e utilizavam mais de 10 mil caracteres. Para ser considerado pleno em literacia, são precisos 3 a 4 mil. Mas para ler um jornal, se tiver o conhecimento de 1000 desses caracteres, compreende-se a maior parte das notícias. Bem, eu não aprendi nem 5. Imagina 1000, né? Aqui, o meu nome em chinês só tem 3 caracteres. Ó. Escreve-se assim. Essa aqui é a romanização do caractere. Então, esse, suo, ni, a. Eles conseguem escrever o seu nome pelo som que percebem, fazem o desenho do caractere. Mandarim tem 4 tons e o cantonês tem 6 tons. Uma sílaba com determinado som para nós é única, mas para os dialetos varia com os tons e o significado também. Experimentem dizer ma em 3 tons. Diz lá, Paulo. Não. Dá? É isso. Diz em 3 tons. Música. Né? Para mim, a letra A era mais difícil de fazer a música. Agora, isso é... Né? Isso aí os músicos conseguem melhor. Mas olha aqui... Isso aqui eu encontrei numa indicação para os turistas, frases que seriam importantes a aprender. Então, eles puseram em português, e no chinês e em pinyin, dizendo como é e que você devia aprender. Só que, se a gente lê isso aqui, como sabe, né? Por exemplo, eu leria Lin Meng Pangzu Woma, mas posso estar dizendo tudo errado. E não está dizendo, você pode me ajudar, por favor, porque dependendo do som, aquilo significa outra coisa. A história do mar, por exemplo, um mar pode ser mãe, o outro pode ser cavalo, e o outro pode estar xingando. E para nós, mar é mar, né? Então, essas são fáceis para turista. Eu, pessoalmente, não aconselho, pois está sujeita a cometer graves erros de pronúncia que levam a situações, por vezes, no mínimo caricatas ou constrangedoras. Por exemplo, um dia chegou uma colega no centro de saúde muito indignada com um motorista de táxi. Havia levado, como era costume, a orientação que deveria dar transcrita em pinyin, porque os taxistas, naquela altura, só falavam o cantonês. Ela queria ir para o Hospital São Januário, que ficava no alto de uma ladeira e o percurso era pequeno. Leu no papel em pinyin o que ela queria dizer. Senhor, quero ir para o hospital. Por favor, deixe-me lá. Gomes olhou para ela, muito espantado, e não fez nada. Ela repetiu. O homem abriu mais os olhos, e nada. Furiosa, ela tornou a repetir. Como ele não se mexesse, saiu do carro e foi a pé. Quando chegou no centro de saúde, muito furiosa, mostrou à colega chinesa o papel que trazia. Esta concordou, mas perguntou-lhe, como você leu isso? Quando a colega leu o texto, a chinesa também arregalou os olhos. Sabe o que disse para o taxista? Tire as calças. Já pensou se ele tivesse obedecido? Para mim, recém-chegada, foi uma grande lição. Nunca tentei levar recados escritos em pinyin. E as diferenças culturais?
é muito importante compreender para poder superar, não é? A primeira coisa que tive que aprender a lidar com os chineses é que eles não gostam de ser tocados. Como boa carioca, mas pior ainda se eu fosse italiana, falo muito com as mãos. Tive que aprender a me segurar. E mais, quando nós demonstramos nosso sentimento com o olhar e as expressões faciais, os chineses não, são indecifráveis. No contato social em geral, não demonstram desagrado, tristeza, raiva, frustração ou outro qualquer, como uma esfinge. Para nós, para mim especialmente, era terrível. Como superar isso? Aprendi a dizer bom dia, como vai, obrigada, em chinês, já não sei mais. Descobri que a sala de refeições era sempre utilizada por grupos. Convidavam-nos e gostavam que nos sentássemos à mesa e partilhássemos a refeição, o que eu aceitava. Curiosa, um pouco tempo comecei a receber sorrisos. Soube pela enfermeira-chefe, que era macaense e falava bem português, que o meu esforço em aprender os cumprimentos e algumas palavras, além da boa disposição em sentar e provar a comida tradicional, havia conquistado muitos deles. Outro lance. Uma vez, descendo de elevador no prédio onde morava, entrou um casal com um bebê. Não resisti. Que gracinha! E passei a mão para a sua cabecinha. Desconfiei que não havia agradado, pois sérios estavam, sérios ficaram, e seguraram a criança com mais força. Mas era tão lindinho. A minha mão não resistiu e avançou. Só que, travando, não chegou à cabeça do bebê. Apenas o dorso correu ao de leve, de baixo para cima, no rostinho dele. Imediatamente, o clima mudou. Os pais abriram-se em grandes sorrisos e começaram a falar o que suponho fossem agradecimentos. Contando à minha amiga chinesa, fui esclarecida. Passar a mão nos cabelos significa estar dizendo, coitadinho. Já na face, de baixo para cima, pode ser elogio ou votos de felicidade. Fui para o centro de saúde. Logo que cheguei, eu fui colocada como médica responsável no grupo da saúde escolar, onde era a única que falava português. 2 das enfermeiras falavam um pouco, sil-sil, das poucas palavras que ainda me recordo, quer dizer pouquinho, sil-sil. As outras só falavam cantonês. Na altura, estava numa sala pequena. Um dia, a direção deu-nos outra maior e mais arejada. Fiquei surpresa quando o grupo não quis a troca. Uma delas até ameaçou a suicidar-se se a forçassem. Eu, sem entender nada, muito preocupada, até que me explicaram que o problema era que a janela da nova sala dava para o cemitério e todos os que trabalhassem lá ficariam doentes e morreriam. Como contrariar tal crença? Argumentos lógicos não funcionaram. Descobri que, para convencê-las, teria que testar a sala. Como? Com outra crença. Colocando em frente à janela um aquário com peixinhos para absorver as más energias e uma gaiola grande com passo para ver se sobreviviam, isso podia ser. Foi o que fizemos. Mudamos-nos quando os passarinhos e os peixes, depois de uma semana expostos, continuaram de boa saúde, e com eles a nos proteger, fomos felizes. Trabalhei também na saúde infantil e na saúde materna, sempre com a enfermeira tradutora, mas tive que aprender a falar tipo telegrama. Assim, bebê mama, não mama. Bebê dorme, não dorme. Bebê tem febre, não tem febre. Respostas de sim ou não. Mas antes, olha que fofura. Eles nasciam sempre com o cabelinho em pé, assim. Se dissesse, enfermeira, pergunte à mãe, por favor, se a criança está bem, tem alguma queixa, está mamando bem, o estado geral dela, recebia como resposta, doutora, mane, devagar. Enfermeira chinesa, fala sil-sil, fala pouquinho. Cantonês não conjuga verbos, você tem que falar
mesmo telegrama. Mas o mais engraçado que me aconteceu nesta consulta foi num dia em que, estando sozinha com a mãe, a enfermeira havia saído um instante, resolvi atirar com a minha frase clássica da consulta, que tinha ensaiado bem. Peipei anai pipi, que quer dizer, amamentas teu bebê? Não é que a criatura pensou que eu soubesse falar a sua língua e desatou numa algarabiada muito animada que me deixou tão aflita que tive que pedir socorro. Quer dizer, devo ter falado muito bem, expressado muito bem a coisa. Na saúde materna, surpreendi-me um dia quando a gentil enfermeira que me acompanhava recusou-se dizer à grávida que, estando ela com uma infecção ginecológica, também o marido deveria ser tratado. Não. Como não, enfermeira? A enfermeira, por acaso, era essa aqui, que era um amor de criatura. Como não, enfermeira? Temos que tratar os dois. Ela insistia. Não, doutora, chinesa grávida não faz. Como não faz? Não, doutora, chinesa grávida não faz mais até bebê nascer e ter 3 meses. Aí, acho que entendi. 1 ano? E aí, como fica o marido? Chinesa não quer saber, marido se alanja só. E não consegui que lhe passasse o recado. Mas, sabem, naquele caso, penso que o casal não cumpria as regras, porque ela voltou-me outras vezes infectada. Tem outra da saúde infantil. Um dia chegou um pedido de consulta urgente. O que se passa, enfermeira? Mãe diz criança maluca. Olhei para o menino que me olhava desconfiado, com lágrimas pela face. Olha, coitadinho. E a mãe preocupada. Mas por que maluco, enfermeira? Doutora, menino chola na escola. E fazê-las entender que o pobrezinho era apenas uma criança e que chorar era normal. Para o chinês, criança que chora ao entrar para a escola não é normal. Olha, eu acho que a mãe precisou procurar um médico chinês, porque eu não resolvi o assunto dela. Na saúde escolar, visitava o jardim da infância e o primeiro ano primário das escolas portuguesas e luso-chinesas. Enquanto que as turmas portuguesas eram pequenas e as crianças umas pestes, sendo preciso 3 pessoas para segurar um, caso contrário, até no teto subiriam, as luso-chinesas tinham mais de 30 crianças no jardim da infância e, por vezes, mais de 50 na primária, caladinhos e obedientes. Poderiam um ou outro lacrimejar ao serem vacinados, mas não gritavam nem fugiam. Era impressionante a disciplina. Repara só, isso aqui é uma sala só. Tem 2 enfermeiras aqui, essa está fazendo exame de vista, essa estava pesando e medindo, eu estava nessa mesa examinando as criaturinhas, e nessa outra mesa estavam tomando vacina. Sala no maior silêncio. E os que estavam à espera, sentadinhos, sem fazer barulho, sem nada. Em 97, tive uma crise de asma muito forte numa noite na urgência do hospital. É que eu fazia, além do trabalho no centro de saúde, na saúde escolar, também fazia um dia de semana de urgência ou na saúde de adultos ou na pediatria. E eu tive essa crise de asma muito forte no hospital. Como resultado, muito preocupado, ninguém queria que eu trabalhasse mais nos plantões semanais e muitas vezes também no centro de saúde. Como resultado, tive um santo ano para descansar e passear. Mais uma vez, por causa das crenças. Tudo porque, anos atrás, um colega faleceu na sequência de 4 semelhantes. Na sala dele, que era junto da direção, nunca mais ninguém trabalhou. E rezava a lenda que um papagaio que lá foi colocado também morrera. Quem me contou esta e mostrou-me a sala foi o próprio médico diretor do serviço, que era uma macaense muito simpática. A sala virou depósito de tudo que ninguém queria. Mas
como vem, não eram só os chineses que pensavam que os passarinhos avisavam que morriam no lugar mau, os peixinhos. Em todas as casas tem um grande aquário na sala com peixe, para absorver as más energias. Continuei, entretanto, a fazer tudo no centro de saúde, mas nunca mais fiz plantões nas urgências. Meu marido retornou para Portugal em fevereiro de 98 e eu trabalhei até setembro do mesmo ano. Nestes 6, 7 meses, fui protegidíssima pelos colegas chineses que me facilitaram e alegraram a vida de todas as formas. Na despedida, quando eu fui embora, na festa de despedida, nessa altura já todos já tinham mudado de comportamento comigo. Todos me beijavam, abraçavam e deixavam-se abraçar. Deixei grandes amigos por lá. Pena que não encontrei uma foto que estava todo o pessoal do centro de saúde numa escadaria, eu no meio deles e eles todos agarrados a mim. Aquela diferença da entrada e da saída foi impressionante. Aqui, né, a gente vê essas fotos, não pensa que eles são assim. Eles se fecham quando não têm intimidade com a pessoa ou quando não aceitam a pessoa. Se eles gostarem da pessoa, eles mostram que eles são iguais a gente. Voltei para Portugal. Nessa altura, voltei para o centro de saúde que ainda era aqui, em 99. Só em 2007, finalmente fomos para o prédio construído de raiz e transformamos numa unidade de saúde familiar, que é um centro de saúde mais organizado e mais responsabilizado. Eu trabalhei aqui até me formar em 2014, com uma lista de 2.100 utentes. Aqui, encontrei, quando procurei fotografias, cartas que eu recebia, cartas de carinho dos doentes, coloquei aqui 2 delas. Esse fez a carta e fez poesia, que eu não vou ler. Depois, se vocês quiserem ler com papel, e aqui essa também, uma carta. Eles eram muito, muito amorosos. Então, aqui resume onde vivi. Mas agora vou mostrar por onde andei. Não precisa ser mais devagar. Em 33 países. Já estive. Bom, que tal agora ver algumas fotos de alguns lugares por onde eu passei? Talvez fique melhor, né? Mais animado. Então, aqui, fotos de Macau. Templos, construção portuguesa, a cidade. Pois, construção portuguesa. E aqui a cidade na miscelânea de prédios e casas baixinhas. Aqui um rickshaw. Aqui o símbolo de Macau, as ruínas de São Paulo. Essa é a cidade chinesa mais juntinha a Macau. Esse aqui acho que é o mercado. É o mercado. Fomos ao Vietnã, ficamos nesse prédio aqui. E lá de cima, vimos o trânsito de bicicletas e motos
no meio dos carros. Os 3 santos do Vietnã, que são o Sun Yat-sen, o Victor Hugo, francês, e o Nguyen Binh Khiem, que é um vietnamita. Eles consideram os 3 santos. Na verdade, eles reverenciam todas as religiões. Esse é o templo que assim o faz. Essa é uma cidade chinesa, que tem essas montanhas interessantes, que a gente faz um passeio no Rio para vê-las. Aqui, só o Sidney que não conhece, né, Sidney? Nem está me ouvindo. Né, Sidney? Calma. Você não conhece. Hong Kong, que é a Nova York do Oriente, né? E é mesmo. Só o tamanho dos prédios é parecido. Hã? Ô, Tônia, onde está? Fomos também à Muralha da China. Só recebe esse diploma quem chegar lá em cima, porque esse não é cá embaixo que dão, não, é lá no meio da escada mesmo. Tailândia. Singapura. E agora eu vou mostrar umas fotos de Portugal, que estava faltando, né? Então, Lisboa, essa vista do Castelo de São Jorge, aqui o castelo, a vista do castelo aqui é o Torre de Belém. Da onde... É em Carque, Hã? aquela assim é em Carque. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Foi quando fomos a Lisboa com coisa. Aqui é o Parque das Nações. Essa é uma coisa nova. Foi feita em 98 no Parque das Nações, quando houve a exposição mundial de quê? Uma exposição mundial. Aqui, Douro, Rio Douro, outono no Douro, Rio Douro lá embaixo, as uvinhas. Aqui Algarve, é a Ria, foi onde a gente foi de barco. Pois. A Ria de Lagos. Aqui não é Lagos, não. É Lagos. É Portimão. É Marina do Lagos. Marina do Lagos. Essa aqui é Évora, isso aqui é no norte de Portugal, no interior desse prédio. Aqui é Algarve, a Praia da Rocha e os golfinhos. Nós fomos de barco ver os golfinhos. Aqui Açores. Essas fotos são essas aqui. São na Ilha do Corvo, que é uma ilha pequeniníssima, mas tem muita serra e tem uma montanha assim. E tem 340 habitantes. A vida do médico lá é maravilhosa, só que está muito isolado. Aqui é Madeira, a Ilha da Madeira. Esse barco comemora os descobrimentos, né? A viagem do Colombo. Isso é no Porto Santo e o Colombo viveu aí. Todos os anos é feita essa. Então fala alto, Antônio. Estava a dizer que essa foto foi tirada por mim em Porto Santo. Porto Santo é a ilha, é a segunda ilha do arquipélago da Madeira. A Madeira é conhecida, toda a gente conhece.
São duas ilhas, a Madeira e Porto Santo. E o Cristóvão Colombo viveu em Porto Santo. E para comemorar, nem sei qual é o que é que eles comemoram, se é o nascimento dele ou qualquer coisa assim, todos os anos eles usam essa caravela, que faz uma pequena viagem e fica ali em exposição depois para quem quiser visitá-la. É muito interessante. Porto Santo, Ilha de Porto Santo. É uma ilha muito pequenininha. E agora eu vou mostrar duas pessoas que eu reencontrei depois de muitos anos. A Norma, em 97, e a Helena, quando veio de Israel a Portugal, aqui estávamos na Serra, lá na zona, em Resende, onde nós temos a nossa casa. Não sei onde é que elas andam, que eu daqui não vejo. Portanto, se eu em criança não podia brincar lá fora, agora eu brinco pelo mundo afora. Até qualquer dia, em qualquer lugar deste planeta, quando quiserem. Pode ser em Portugal também. E esse desenho lindo aqui foi a minha netinha que fez. Tchau. Acabou. Tá tudo Parabéns, tá lindo, Sônia. Muito bom, agradeço Parabéns! muito por ter sua vida com a gente. Né? Agora eu queria começar esse bate-papo. Eu queria que a Andréia falasse um bocadinho dessa história toda que ela participou. Tá? Se ela tem alguma coisa a mais para acrescentar, Andréia. Andréia, fala um pouquinho, Andréia. Que história linda! Que história linda! Muito bonita. Foi a Raquel que fez o meu desenho. Foi, aqui. Eu acompanhei parte dessa história. Muitas histórias eu conhecia, agora eu tive um panorama geral, mas foi muito bonito. Assim, é até uma... Como é que eu vou te dizer? Uma pessoa que se inspira, né? A sua história de vida nos inspira. Eu e a Raquel também. Eu não tinha encaixado aí, né? Mas, por exemplo, acho que eu já contei para a Norma, para a Helena, para as pessoas mais próximas, que em 95, aliás, como é que eu reencontrei colegas? Foi quando você foi ter o Felipe. Foi, Eu fui contigo e estava investindo na sala dos médicos, entraram duas médicas e tal, eu cumprimentando, ficando falando, até que uma chegou perto de mim e disse assim, olha, você não é a Sônia? Eu não sou. Foi a Liana. A Liana era anestesista, né? E a outra devia ser a tua obstetra, não sei, era uma mulher obstetra, não é? Não, ela era pediatra. Pediatra. A mulher era pediatra, o obstetra era o irmão dela. Pronto, mas era... Onde que a Andréia e a Raquel moram? Jacarepaguá. Jacarepaguá. Jacarepaguá é um lugar que só mora gente realmente da turma, tem um representante aí que você vai falar daqui a pouquinho, que é o Frajola. São minhas vizinhas. Esqueci da Norma, é a Norma. Você está bem? Tudo bem, Andréia? Ô, Norma, viu a tua fotografia? Vi, minha filha, com aquele bundão assim, virado. Olha, faltou a Raquelzinha falar alguma coisa, Raquel. Agora você fala. Eu não sou muito de falar, eu gosto de escutar os outros. Você gostou dela contar essa história toda? Você já conhecia? Eu conheci em parte, que ela... Dá para escutar que eu falo? Dá. Tá. Eu conheci em parte do que a Sônia tinha me contado um pouco, só que eu não conhecia o geral, assim, todo. Também ver com imagem já é legal. Muito legal, né? E até uma coisa que é clara, você casou por procuração, então, né, Sônia? Hã? Você casou por procuração com o Antônio, né? O Antônio foi.
Eu estou curioso para saber, eu acho que alguém da turma também comentou comigo, como é que é a lua de mel por procuração? Como é que é isso? Para começar, eu casei com meu pai, porque o meu pai era o representante dele. É brincadeira, Antônio. Isso aqui é coisa de brasileiro, ficar falando essas brincadeiras aí, viu? A gente sabe que isso aqui já aconteceu muito antes disso. Mas tudo bem, alguém quiser falar alguma coisa a mais? Eu queria saber, ela quando foi para Portugal, ela foi com as crianças, não foi? Eu vim sozinha primeiro e eles vieram na época das férias, porque eu vim em fevereiro, né? As aulas iam começar naquele ano, e em Portugal o ano escolar começa no meio do ano. Portanto, se eles viessem, iam ficar sem fazer nada, não podiam entrar no final do terceiro trimestre. Então, eles ficaram no Brasil frequentando a escola até julho, depois vieram, e em setembro, no ano escolar seguinte, entraram para a escola. Então, eu vim em fevereiro e eles só vieram em julho. Porque trabalhar o dia inteiro num país estranho, né? Com criança, não é fácil, né? Se bem que já estavam grandinhos, né? O que é grandinho para você? Porque o meu de 46 ainda não é grandinho. Pois é. Não, tinha um 14. Um tinha 14. Eles nunca são grandes, né? A gente... Mas não é fácil. Não é fácil. E trabalhar, e pronto, você depois... Mas as pessoas eram muito simpáticas, os vizinhos eram simpáticos também, portanto, foi tudo se compondo. O Paulo, ela esqueceu de colocar as fotos da Vila Isabel, né? É verdade, Sidney. Até porque, olha, eu talvez seja quem conheceu ela primeiro, porque eu conheci ela normalista da Instituto de Educação. Ela morava exatamente onde eu morava. Durante esse período. Ficava de olho, tem a história que ele ficava na janela esperando ela passar, com a roupa lá do uniforme. Desculpe, Antônio, mas isso aqui nessa época ele era muito... Esqueci. Mas com a roupa lá do Instituto de Educação, ela passando na janela dele. Não era nada. Era ele que ia para o vizinho do lado, porta com porta minha, né, Paulo? O vizinho dela era meu amigo. Tirei até umas fotos semana passada, mandei para ela lá, porque minha mãe ainda mora lá, e eu mandei fotos lá para ela da região. Olha só. O Sidney disse... Hein? Sua mãe mora, então, lá... Ainda mora lá. Há quase 70 anos, no mesmo lugar. E ela tem 90. E poucos. Aliás, ela e meu pai, os dois, né? Os dois são vivos, tem 90 e muitos, moram lá os dois. Eu vou semanalmente lá. Mas olha, só para que o Sidney disse que não ia ter tradução simultânea, mas ela falou duas palavras que talvez para alguns seja melhor traduzir. Ela falou utentes são usuários do sistema, e outra coisa que ela falou é que ela se reformou, ela se aposentou, viu, gente? Ela não era militar, não, mas nós aqui reformar militar... Não foi cirurgia plástica, não? Não. E, na verdade, agora, se me permite, ela errou, porque, na verdade, ela aposentou-se mesmo. Eu é que me reformei. Perfeitamente. Porque na Caixa Geral de Aposentações, que é onde ela está a receber a pensão, chama-se aposentação. Entendi. Mas, se for na outra Caixa Geral, chama-se reforma. Entendi. Geral e agora deixa-me contar também outra coisa interessante, que é uma curiosidade interessante. Vizinha da Sónia, praticamente, e vizinha sua, provavelmente, eram os meus tios. Não, era tão vizinho assim, né? Sónia, Vila Isabel, não é? Pois, eles estavam lá. Quer dizer... Estavam lá no 28 de setembro. Adjacências, todas ali. Ok, está bem, mas não é quase... Se eu tiver... Eu estou a 14 quilómetros de Lisboa. Eu posso dizer que sou vizinho do... Pois é, mas ele era vizinho como aqui, ó, se eu estivesse morando naquele prédio ali. Não, ok. Eu entendo, eu entendi o que você... É uma curiosidade. É uma curiosidade. Com certeza. Sônia, você disse que tem 20... Que lá Macau tinha 20 e poucos quilômetros quadrados, 26. Não é isso? Não, 16. 16. Estava escrito na internet 23. 16 quilômetros quadrados. Então olha só.
A ilha de Fernando de Noronha tem 25 por aí, para você ter ideia. Ela cabe dentro de Fernando de Noronha, porque 25, a ilha talvez tenha uns 25 quilômetros quadrados. Uma outra curiosidade, Sônia, é o seguinte: você estava falando, você frequentou o Hospital Jesus, não é isso? Quando era criança, né? Ia lá para fazer as consultas. Pois é, eu também, doutor. Os pediatras. Não, eu já deve esbarrado no hospital também. É verdade. Então, só uma coisa, olha, eu ouvindo você, eu gosto muito de poesia. Eu ouvindo você, eu lembrei, você como Portugal, eu lembrei de novo, para mim, o maior poeta português, que é Fernando Pessoa, na minha opinião. Amo de paixão. Ele tem um pequeno coisa que ele diz assim: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É saber falar de si mesmo. É não ter medo dos próprios sentimentos. É assim que eu vejo a sua apresentação. Parabéns. Obrigada. Mas é verdade, eu em criança nunca podia brincar, nem adolescente, era sempre trancada. Deve ser por isso que eu tenho essa vontade imensa de ir a todo lado, conhecer outras pessoas, outros costumes, provar tudo, ouvir as Sônia, quando você era criança, você se sentia doente ou seus pais que sentiam que você era doente? Você se achava doente? Eu? Você queria ir para a rua? Eu ficava muito danada de não poder ir lá para fora como meus irmãos podiam, não é? Não podia nada, era terrível. E você tinha três irmãos, não é? Nessa altura. 3 irmãos, quer dizer... Eu acho que seus pais já viram que você era da pá virada e te prenderam para você não fazer bobagem. Não era exato. Era tão boba, que tem um lance que eu não contei, né? Quando entrei para a faculdade, já desquitada, com 2 filhos, eu não sabia dizer palavrão nenhum. E quando eu estava no auge Ela aprendeu comigo. No auge da raiva, eu dizia pipoca. Tinha que me fizesse ficar furiosa para eu ouvir eu dizer pipoca, de raiva, como qualquer um estava dizendo uma palavra bem feia. Até o dia que o grupinho com quem eu andava, entre eles a Helena, a Norma, disse assim: senta aqui, você vai aprender a dizer... Pronto, mas agora, não é para você dizer porque é muito feio, viu? E não pode ficar fazendo gestos que são feios. Portanto, eu já tinha 24 anos, eles tinham ali, a Helena tinha 18, era a mais nova. E sabe, eram muito mais sabidos que eu. A minha irmã mais nova, claro que era mais sabida que eu. Porque se você é criança que não anda no meio de outras, e dentro de casa ninguém dizia palavras feias, não é? Você não aprende. Não aprende. Na escola, no ginásio, quando eu entrei, eu estudei no Instituto de Educação 7 anos, do primeiro ginásio ao terceiro normal. Vocês acreditam que eu era das mais novas da turma? Tinha gente com 13 anos, eu tinha 11, feitos recentemente. E, então, quando perceberam que eu era muito inocente, que não entendia piada nenhuma, que não sabia, não tinha maldade nenhuma, resolveram me proteger. Tipo, tivesse um grupinho falando, dando gargalhada, se eu chegasse perto, todo mundo se calava. Que saco! Eu ficava... Mas era assim. No entanto, como eu lia muito, e lia sério, e lia tudo, se fosse para saber uma coisa, um problema físico, corretamente, vinham falar comigo, sabiam que eu ia saber, eu adorava ciências, né? Então, se você não fala palavrão, você não leu Jorge Amado, né? Não, eu leio tudo, mas não falava, agora falo. Agora falo mais pouco. Agora solta os bichos. Eu estudei no Instituto na mesma época que você, só que eu entrei em 66 para o normal, né? E formei em 69, né? Não, eu saí de lá em 63. Saí em 63. Ah, você saiu em 63? 63?
Eu sou mais velha, eu tenho 75. Ai, meu Deus, como ela é velha. Eu tenho 74 anos mais velha, que horror. Mas a maioria da turma está nos 70, 71, não é? É verdade. Não, eu tenho 65. Não, 72 eu. tenho 65. O Cid não sai dos 69, ele tem 69 a vida toda. Lagreca, é sua vez, Lagreca. Perfeito. Sônia, eu queria saber de você o seguinte, eu até fico preocupado em perguntar, porque depois de você rodar o mundo inteiro, eu digo o seguinte, aonde que você está residindo em Portugal hoje? Hoje, aqui em Lisboa. Em Lisboa. Mas tem uma casa lá em cima, no norte, em Resende. Em que lugar do norte? No Douro, No Douro. Tá. Olha, os meus parentes... Por algum motivo aí, ó. Fala. Eu estou na fila. Eu estou na fila. Os meus parentes são lá de Ponte de Lima. É lá no Minho. Lá do Minho. Em outros. Você fica perto do Peso da Régua, não é a casa lá daquela região? Exatamente, fica entre a Régua e Resende. Resende é perto de Chaves? É para o outro lado. Nada é longe, Portugal é pequeno, né? É verdade. Mas Chaves é Trás os Montes? Não. Chaves é norte. Trás os Montes, Oi, Eduardo. Estivemos lá. Cascais à noite é muito bonito? Cascais à noite é muito bonito, não? Cascais. Cascais à noite. Pois é. Aí de dia também. E de dia também é bonito. De dia também. As praias. Tem muita coisa bonita aqui. O Portugal é pequenininho, mas cada local tem a sua característica. Sônia, Oi? minha filha mora em Cascais. Mora em Cascais. Quase todos os brasileiros que vêm para cá vão para Cascais, que é o que mais lembra. Ela está morando lá tem 2 anos. E ela gosta, né? Adora. Eu é que morro de saudade. Pois é. Então tem que vir visitar quando acabar a pandemia. Fala, Partícula. Olha, meu amigo, eu estou aqui impressionado. Que vida maravilhosa, que experiência maravilhosa da Sônia. Eu conheci 33 países. Olha, eu, por exemplo, esse ano eu não fui à Europa por causa do Covid. Nos anos anteriores, eu não fui por falta de dinheiro. Ou seja, eu nunca fui à Europa. E o meu pai, eu tenho uma descendência portuguesa. Meu pai nasceu na Ilha da Madeira. Eu tenho um sonho de conhecer a Ilha da Madeira, que é uma graça. Muito. É linda, é linda. Eu tenho, inclusive, um amigo do Brasil que tocava numa banda de música comigo, que ele saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos. Ele morou mais de 30 anos nos Estados Unidos. Um dia ele foi fazer um passeio em Portugal e foi à Ilha da Madeira. Ele se apaixonou tanto que ele voltou aos Estados Unidos, vendeu tudo que tinha, comprou uma casa na Ilha da Madeira e montou como é que se chama aí? Um hostel. Ele tem isso lá. Hoje, ele tem um hostel na Ilha da Madeira. Inclusive, ele me convidou para ir lá. Esse ano quase eu fui a Portugal, porque eu tenho uma prima, filha do irmão do meu pai, que vive nos Estados Unidos, mas tem casa em Lisboa. O pai dela morreu há 2 anos, é o irmão do meu pai. Mas a casa está em Lisboa, ela vive me convidando. Vai lá, mesmo que eu não esteja. Eu nunca fui. Esse ano eu tinha vontade de ir, mas veio o Covid e eu não fui. Eu estou me programando para ver a primeira oportunidade que eu tiver, eu ir a Portugal e daí passar alguns dias para conhecer um pouquinho da Europa, porque eu não conheço nada. Eu conheço bem o Brasil, vários estados do Brasil. Eu conheço até Rondônia. O Brasil é bem grande e tem muito a conhecer. E tem muita coisa bonita também para ver, mas eu tenho vontade de conhecer a Europa, conhecer esses lugares, né? E tenho essas oportunidades. Minha prima tem casa em Lisboa e vive nos Estados Unidos, mas tem uma casa em Lisboa. E dali eu posso fazer um tour pela Europa, ali ficando alguns dias, uns 15, 20 dias, né? Mas eu ainda vou realizar esse sonho. O meu pai era da Ilha da Madeira e ele falava tanto que era tão bonito que eu tenho um sonho de ir à Ilha da Madeira, conhecer, que dizem que realmente é muito bonito, né?
Só que o seu pai saiu de lá... No fim do ano você vai, depois das vacinas. O meu pai morreu aos 58. Hoje, meu pai, se fosse vivo hoje, teria 106 anos. Poxa. Morreu com 58. Meu pai veio para o Brasil com 28 anos de idade e nunca mais voltou. E morreu aos 58. Então, ele saiu de lá, ele estaria com 106 anos, né? Ele saiu de lá 80 anos atrás, mais ou menos. Era né? outra Madeira. Era outra Madeira. Porque eu conheci a Madeira a primeira vez que fui lá. Eu estou aqui há 38 anos, aqui em Portugal. Primeira vez que fui à Madeira já foi há mais de 20 anos. Era uma Madeira. Quando voltei outra vez, depois dos anos 2000, agora, ano passado, né? E é outra Madeira. As obras que fizeram, entendeu? No Funchal, aquilo está completamente diferente. Está bonito, mas não é a mesma Madeira. Não é a mesma. Na época dele, ele foi criado lá, ele nasceu e viveu até os 28 anos na Madeira. Era muito dura a vida na Madeira. Muito dura. Por isso que ele veio para o Brasil em busca de uma alternativa, né? De uma condição melhor de vida. E daqui não voltou mais. E aquilo era toda uma montanha, né? E os caminhos, os lugares, era terrível. Agora tem estrada para tudo quanto é lado. Luísa, você está muito quietinha, Luísa. Fala alguma coisa. Tinha 4 irmãos e todos vieram para o Brasil. Bom, eu fui à Ilha da Madeira, fiz um cruzeiro, passei por ali e uma das coisas que me impressionou muito foi que eu peguei um guia fora da cidade, né? A parte mais curiosa é a questão das plantas lá, né? E eles me levaram para dentro de uma floresta, uma coisa, e aí estavam apontando as plantas para tudo. Né? Então ele até brincava, ele dizia, esse daqui é o Viagra, olha, vocês vão pegando, leve bastante. Esse daqui é para o coração, esse é para pressão, esse daqui E eu fiquei assim encantada. Eles disseram, a gente aqui no interior não tem muito médico, né? Não tem médico. E a gente usa demais as plantas. E eu me lembro que eu trouxe um monte de mato, depois eu não sabia o que era o que daquilo ali, mas eu fiquei muito impressionada. O desenvolvimento, né? E a bondade das pessoas também. Me encantou a bondade das pessoas. Muito, 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 muito. São muito hospitaleiros. Fiz essa viagem aí a gente foi a 13 países, fomos até da África do Sul, Tailândia, mas o povo de Portugal e o povo da Ilha da Madeira realmente são os mais acolhedores, né? Eu me senti. Quer dizer, a Ilha da Madeira é Portugal também, né? É Portugal também, pois é. Ilha da Madeira é Portugal, eles falavam português. Eu mal entendi o que ele falava. O sotaque deles e o dos Açores. Dos Açores é pior. A Ilha dos Açores a gente não passou, não. Mas foi muito interessante. Aí fomos até o Vietnã e aí depois voltamos. Mas você foi fazer uma viagem, ficava 2 dias em cada lugar, né? A gente passava 3 dias em cada porto. Foi uma viagem de 35 dias, não foi? Deve ser muito cansativo. Não era não, pelo contrário, porque a gente chegava, dormia, descansava, fomos dali até... A gente pegou um avião, fomos de Dubai até a África do Sul, passamos 2 dias ali, aí eu me perdi naquela Table Mountain, porque a motorista falou, pode ir tirar foto e tal. Aí eu fui tirar foto, quando voltei o ônibus tinha ido embora, né? Mas, enfim, foi muito... A África do Sul não achei grandes coisas, não. Muito parecido, mas a Ilha Park? Não foi ao Kruger Park? Não foi ao Kruger Park? Ao Kruger Park? Eu gostei do Kruger Park. Sim, fomos. Não é Kruger? É o quê? Eduardo, quer falar alguma coisa, né, Eduardo? Soninha, primeiro te pedir milhões de desculpas. Não. Mais novo,
o meu filho mais novo me traiu. Chegou com a minha nora aqui, eu nem botei, eu escrevi no chat, ele trouxe uma série de coisas de comida árabe. E aí, e ele só foi 10 minutos, há 10 minutos atrás, ele foi tão... Eu vi aqui o seu recado. Eu peço milhões de desculpas, inclusive, assim como partícula, Soninha, a minha vida, a minha origem é Portugal. Meu pai era de Vila Nova do Famalicão, que agora só chama Famalicão, né? Eu tive aí em Famalicão, e Portugal é isso, é a paixão de todos nós. A minha última ida a Portugal eu conheci, acredite, você não vai acreditar. Nós só fizemos vilas, aquelas vilas que eles chamam de... nome próprio que eles chamam. Aldeias turísticas. São as aldeias, exatamente. Exatamente, só de aldeia. Foi uma das coisas mais lindas. Lindas. Mais lindas, o passeio mais lindo. Foram 18 dias só nas aldeias, nas tradicionais aldeias. Nós fomos do Algarve até lá em cima, no Minho, e andamos tudo, e beirando todas essas... Foi uma coisa fantástica. Já viu quanto castelo tem nessa terra? Meu Deus do céu, não aguentava. Eu não aguentava. E o pior é que quando a gente acha que conhece bastante coisa de Portugal, não conhece quase nada. Então, falou em Chaves aí, Chaves fica ao norte. Nós não fomos a Chaves, nós fomos a Almeida, só naquela região, a Trancoso, entendeu? Então, uma série de patrimônios, né? Portugal é uma coisa maravilhosa. Desculpe, eu vou assistir, quero assistir a tua aula depois que o Sidney mandar. Aí, tá bom? Nosso bate-papo. Ô, meu querido Alvarenga, eu quero ouvir sua voz, meu querido. O que você achou aí de tudo? Eu também cheguei atrasado. Desculpa, Soninha, mas foi um prazer. Estou morrendo de inveja, mas inveja do bem, disso tudo. Enquanto você estava passeando, a gente aqui estava dando plantão, trabalhando, se ferrando. Mas... Foi muito bom te ver. Prazer, Antônio. Qualquer dia a gente se vê. Vamos combinar de todo mundo ir para aí. Dar um susto em vocês. Vamos dar um susto em vocês. Chegar todo mundo. Você já falou que tem uma casa reservada para a gente lá em Resende. A gente já se convida. Dorme, tem muito chão. Tem cama e tem chão. Então, só vão 30. Olha, eu já combinei com o Paulo, eu e o Paulo vamos no final do ano. Paulo? Tá combinado. Só não sabemos de que ano, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Vamos no final do ano. De ano de 2023, 2024, talvez 2025. Vamos ver. Porque eu acho que a gente vai ficar preso aqui por algum tempo por conta desse maldito vírus. Eu acho que ninguém vai aceitar a visita da gente. Mas assim que puder, a gente vai para aí. Pode arranjar uns colchonetes que a gente vai dormir no chão, mas vamos todo mundo. É só avisar. Isso. Um beijo para você e para o Antônio. Prazer. Tchau. Obrigado. Fala, Frajola. Oi, boa tarde a todos. Muito feliz por esses momentos, não é? Eu fico assim imaginando como essa pandemia que nos traz tanta tristeza e em poucos momentos nós aqui conseguimos alterar essa nossa vibração, né? Ficamos mais alegres, mais felizes, não é? E essa tecnologia que estamos longe e perto ao mesmo tempo, né? Que maravilha. Eu queria dizer que a apresentação da Sônia foi uma maravilha, não é? Inclusive, a nossa turma era uma turma muito grande, não é? Eu era da turma A. E fiquei pensando assim, quem é a Sônia? E gostaria de dizer o seguinte, eu pedi à minha esposa aqui, filha, pega ali o álbum para eu ver quem é a Sônia. E queria te dizer, Soninha, que essa sua andança aí pela Europa, aí por tantos lugares por onde você esteve, lhe trouxe bons ares, porque da foto do álbum
pelo que eu estou vendo agora, a mudança foi pouca. Era bom. Estás muito bem, viu? Viu, Antônio? A sua esposa está muito bem. Ô, Sônia. A nossa turma era muito grande mesmo. Acho que éramos 300, não éramos? Era um pouco mais, um pouco mais. Eram 400, originalmente, peraí. Quem entrou no concurso de 69 para 70 e teve um outro grupo, não é? Teve os excedentes famosos. Os excedentes. Ei, Luísa, você está muda, minha querida. Ninguém está te escutando. Ô, Sônia, me diga uma coisa, Sônia. Eu estive aí em 2019. Eu tive algumas vezes em Portugal. E da última vez eu estive aí com minha filha e meu genro. Ele tem um tio numa cidade, que é a cidade da Carmen Miranda. Eu esqueci o nome da cidade. Você podia lembrar que cidade, o nome da cidade? Da Carmen Miranda? Marco de Canaveses. Marco de Canaveses. Isso mesmo. Estivemos aí, passamos aí uns 2 dias aí na casa do tio, do genro. Uma aldeia muito simpática, muito pequenina, mas muito simpática, viu? Bom, enfim. Ela traz os montes, isso, né? Não? É o quê? Não. É muito pertinho do porto. É uns 40 minutos do porto. Exatamente. Ficamos no porto uma semana. E quase que encontrei a Alzirinha lá. Não foi a Alzirinha? Nessa época, não foi a Alzirinha? Não. Você estava em Lisboa na época? Foi, estávamos lá, no Porto. Isso, quase que nos encontramos. Chovia muito, foi em novembro. Isso mesmo. Então, essa cidade da Carmen Miranda é próxima à cidade do Porto. Nós íamos de carro, era 40 minutos, e uma cidade muito, muito bonitinha, uma aldeia, não é isso, Sônia? Uma aldeia, não é isso? E fica perto de Amarante, que também é muito bonito. Isso, Guimarães, é isso. Amarante. Guimarães é lá no... Amarante. Guimarães é lá no norte, a cidade da minha família. É isso mesmo. Guimarães Eu é quero lá em cima. parabenizar, Soninha, pela sua apresentação, viu? E pela sua história. Muito, muito bacana, viu? Um abraço forte. Um abraço forte. O Sidney. Pode falar. É que a Sônia me fez uma pergunta no outro dia e eu não consegui, Sônia, o nome, se a gente lembrava o nome do professor do cateterismo, lembra? Perguntaste. Eu realmente eu ia falar com a Lúcia é minha vizinha, foi nossa monitora de biofísica, ela se formou 2 anos antes e ela é monitora de lá. E ela mora aqui do meu lado, mas eu não a encontrei, porque ela conhecia todo mundo lá. Quer dizer, eu só lembrei naquele dia para dizer o Nuno, que era o professor regente da cadeira, porque o titular da cadeira era o Alcântara e ele tinha virado diretor, e aí o Nuno assumiu. E o Serpa Pinto, que você falou, que fez as cirurgias com ele. Agora, o cateterismo, eu realmente não lembrei o nome dele, não. Você lembrou da pessoa ou da aula? Lembrei, com certeza. Sim, por isso que eu disse a você, a Lúcia era capaz de me dizer isso com detalhes. E outra coisa, Sidney, você disse que eu conheci, ela falou que não saía de casa, então eu disse que ela era normalista. E eu encontrava no bonde, porque íamos, ela para o estudo de educação e eu para o colégio no bonde. Ela andava de bonde, eu não andava de bonde, Sônia. Andava de bonde? Exatamente. Até a Marise Barros, não é isso? Então, ali exatamente. Por isso que eu a encontrava, era por causa do bonde. Pois é. Ô, Sônia, você lembra, quando você falou de biofísica, você lembra daquela musiquinha da biofísica que a gente fez? Aquela que fazia assim, mas não me leve a mal, estou por baixo da curva de Gauss. Lembra disso, não? Ele falou assim, eu não vejo a hora de discutir aquilo tudo que esquematizei, porque você tinha que esquematizar o negócio, aí apresentava a discussão e depois, no final, você via se a sua nota estava por baixo da curva de Gauss. Então, por isso é que você falou da curva de Gauss. Então, essa musiquinha foi uma paródia que fizeram, entendeu? Por conta de... Paulo Pombo. Foi, lógico. Foi ele mesmo. Foi ele com o Serginho Simão de Paiva Júnior.
Mas quem pôs a curva de gás na parede com o resultado da turma fui eu. Não, você fez a coisa séria, eles não. Calheiros, fala, Calheiros. Tá mudo. Brigadeiro, vamos lá. Calheiros tem uns problemas, mas dá um tempinho para ele, mas ele vai resolver já. Não, já tá. Olha só, tá ouvindo? Tá ouvindo. Ok. Cadê o Sidney? Antes de tudo, parabéns, Sônia. Peraí, Calheiros, faz de novo que eu não estou ouvindo. Tá te zoando, Calheiros. Sacanagem, Calheiros. Pronto, agora se colheu. Ele agora vai fazer mímica lá, olha lá. Eu tô aí, Corinthians. Mas o Sidney... Magoou o Calheiros. Que magoou, né? Magoou. Tá longe. Fala, Calheiros. Eu quero dizer o seguinte. Primeiramente, eu quero parabenizar a Sônia pela apresentação. Foi muito legal esse discorrer aí das coisas na sua vida. Isso é sempre uma história muito interessante para todos nós. Cada um tem a sua história aqui, eu tenho certeza, e é bonita. E é bonita, assim como foi muito bonita ouvir a sua história, ouvir a sua história, o discorrer de tudo. É engraçado que eu estava fazendo hoje, até interrompi um pouquinho aqui, quando você acabou, eu fui lá correndo para dar uma finalização, uma comida que eu não sei se eles lá em Macau comem, mas eu sei que na Coreia e na China, sim, se chama kimchi. Não sei. Kimchi. Não, mas é o quê? Diz o que consta. Hein? O que consta na comida? Normalmente é um fermentado que você usa. Você bota selga, nabo, e algumas outras. E tem uma pimenta coreana, mais aquele caldo de peixe que eles usam muito no Oriente. Você conhece aquele molho de peixe que usam muito na Coreia, sei lá? Então é uma mistura daquilo ali, aquilo você fecha, deixa fermentando 3 dias fora da geladeira e depois... Aí o troço explode. Não conheço. Em Macau não tinha... Mas Antônio, deixa eu te perguntar um negócio. Antônio, você que é uma pessoa isenta, a Soninha também, me fala sinceramente, vocês acham que esse cabelo do Calheiros pode ser original? Esse cabelo preto? Para mim, isso é... Olha a inveja. Não pode. Ele está com 71 anos, ele quer convencer a gente que isso aqui é original, isso é pintura. É tintura. Ele não dá um segredo para a gente, não. É peruca. Genética é genética. Como é que chama aquela genética que você compra na farmácia mesmo? Helena, não, como é que chama? Você me dá a palavra e fica me interrompendo, pô. Tão desagradável. Mas eu estava falando da comida, o kimchi. Kimchi é uma comida que é tipo um probiótico, ela fermenta e depois você come com um probiótico, fica parecendo aquele negócio que você faz em conserva, como é o nome, meu Deus? Merda. É o cúmulo da sacanagem uma coisa dessa. Ainda tem que todo mundo namorado, né? Falaram besteira, Sônia, foi isso. O bom amor vai fazer todo ano aí. Fazer essa comida e achei que você conhecesse. Mas não conhece. Não, mas em Macau não vi isso, não. Outra coisa interessante é o seguinte, é o número de países que você visitou. Também achei isso assim, sensacional. Realmente, quantos que você falou? 33. Mas deve ter esquecido. Países tem uma diversidade no mundo, né? É incrível. Pois é, o que é interessante é a diversidade, exatamente. Parabéns, é realmente uma coisa que dá vontade de ir a tudo que é lugar. Hoje em dia, estou com esse negócio de pandemia, a viagem parece que está no estilingue, só falta soltar. Acabou a pandemia e todo mundo vai embora, né? Mas é por isso que a Sônia falou, que ela, quando criança, ela era muito presa. Como é que foi que você falou, Sônia? Aí você resolveu...
andar pelo mundo afora. Não podia brincar lá fora. Agora eu posso andar pelo mundo afora. Está aparecendo nudes aí, nudes na Jussara. Ô, Cris, fala aí, Cris. Giz, que Cris? Giz. Oi. Giz. Fala, Gislane. Sim, eu acho que foi lindo e maravilhoso o que a Soninha falou. Inacreditável uma pessoa conseguir conhecer 33 países, sim, e dominar o idioma e falar. Eu acho que eu não teria capacidade para isso, não. Eu acho assim bem. Ela só falava Nihau. Conheci Portugal, bastante Portugal. Há 2 anos atrás estive lá e conheci todos esses lugares. Amo Portugal. Não posso ir embora daqui para Portugal porque tenho família e é uma confusão muito grande, que senão eu já tinha feito a minha mala e ciscada e ido embora para Portugal. Mas quem sabe, né? Brevemente ou um pouco mais que brevemente, né? A gente consegue ir. Mas, Soninha, meus parabéns. Uma vida muito interessante, muito complicada a maneira da gente falar, né? Porque é complicada em termos de tantos lugares, tantas línguas, tantas coisas diferentes. Mas acho que você saiu muito bem, se saiu muito bem. E quanto à sua jovialidade, você continua inteira, minha filha, muito inteira. Tá? Olha o que eu digo. Não parece, mesmo jeitinho. Ô, Adeir, você quer falar alguma coisa? Inclusive, você pergunta aquilo que você me perguntou, pergunta para ela. Sidney, a palavra que eu queria me lembrar, que você falou aquela besteira no meio aí, era picles. Opa! Ela não está acostumada, ela não gosta. Já falou para você que não gosta dessas coisas feias. Entendeu? Vai falar essas coisas, não. Picles. Ô, Scalero, mas essa coisa que você faz não parece picles, não. É uma mistura muito estranha. É muito estranho. A fermentação disso deve ser estranha. Picles é só com vinagre, são os legumes e verduras no vinagre. Não é igual, não. Parece. Lembra? Pô, tem pimenta, só tem coisa fedida, repolho. É por isso que fermento. O Partícula falou. Não é Partícula, é aquilo, né? A pessoa deve comer e ficar com gases poderosos. Nossa. É verdade. Adeir, fala, Adeir. Oi, você vai ter coragem de perguntar. Oi, Sidney. Eu estava aqui conversando com o Jair. O Jair ligou para mim nesse momento para saber como estavam as coisas aqui. Ele disse que não deu para entrar hoje no grupo e pediu que eu avisasse para vocês, mas que ele vai assistir, que eu falei que foi maravilhoso, ele vai assistir pelo YouTube. Bem, eu quero dizer que, Sônia, eu fiquei encantada, emocionada do início ao fim da sua via sacra por todos esses países. Gente, muito lindo. Eu pensei até que você fosse pediatra, porque isso é coisa de pediatra, e desculpa. Ai, eu adoro criança. Eu adoro criança. Cardiologista também é assim, mas eu pensava que só pediatra é que fosse dessa forma. Fiquei encantada, maravilhada, e você está realmente de parabéns. Eu não sabia que você, quando entrou na faculdade, você já tinha 2 filhinhos, que você era desquitada. É uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente, quando é jovem, acha que é todo mundo igual, né? Você vive às custas dos pais, você não tem responsabilidade com absolutamente nada. E aí você, quando começa a ouvir os colegas falando que eles trabalhavam para fazer a universidade, que era uma coisa meio difícil, aí eu fico super emocionada, porque eu fui pobre, porque meu pai era funcionário público e nós éramos 8 filhos, mas naquela época o meu pai conseguia me manter na faculdade. Meu pai quem pagava absolutamente tudo, eu nunca trabalhei, eu só fui trabalhar depois que eu comecei a medicina, no 3º, 4º ano. Então, quando eu vejo vocês falarem isso, eu fico hiper emocionada. Eu sempre adorei criança, e eu queria fazer
escola normal. Então, o meu sonho era ir para o Instituto de Educação. Aí o meu pai falou assim, você quer ser médica? Quero. Então, naquela época, a gente já saía empregada, né? Aí o meu pai disse assim, se você for fazer o normal, você já vai sair trabalhando, você não vai fazer medicina, você vai ser frustrada, você vai ser babá de criança o tempo inteiro. Mal sabia ele que eu queria então fazer pediatria, ia ser babá do mesmo jeito. Então, não é bem igual. É verdade, é verdade. Então, ele não me deixou fazer o concurso para normalista, porque ele achava que se eu queria ser médica, eu tinha que seguir a medicina. E aí, quando eu vejo você, fez o normal, você sabe, viveu essa vida, você era casada, tinha 2 filhos, eu era solteira, nem sabia o que era a vida de casal, entendeu? E aí eu vejo vocês falando da vida de vocês. Gente, eu fico assim, imaginando, eu fico emocionada e eu fico pensando que sacrifício que era vocês terem uma vida em casa e ter que estudar o dia inteiro para poder se formar em médico, entendeu? Sabe, eu dou parabéns, Soninha, para você, eu fiquei hiper emocionada, amei, sabe? Eu falei, Sidney, a Sônia vai falar de Portugal, eles falam muito mais coisas, então, realmente, eu amei, eu não